Meus amigos, enquanto o brasileiro está distraído com as festas de fim de ano, pensando no Natal, no Réveillon, nos fogos de Copacabana, o governo brasileiro acaba de divulgar um número que deveria fazer você parar tudo e prestar muita atenção. Porque o Tesouro Nacional acaba de divulgar que as contas do governo fechou novembro de 2025 com um rombo de mais de 20 bilhões de reais nas contas públicas em apenas um único mês. E no acumulado do ano de janeiro a novembro de 2025, esse buraco já chegou a mais de 83 bilhões de reais de déficit, de prejuízo. Se você não sabe o que é déficit, é muito simples. É quando o governo ele gasta mais do que arrecada e ponto. É muito simples. É como se fosse aí a sua conta corrente do seu banco no final do mês, quando as suas despesas, o que você tem que pagar, ficam maiores do que o seu salário. E aí você fecha o mês no vermelho. Só que a diferença é que quando você fecha no vermelho, você tem que se virar, você tem que cortar gastos, vai desligar um ar-condicionado aqui, uma luz ali. No supermercado você vai trocar aquela marca que você está acostumado a comprar por uma outra mais barata, ou seja, vai deixar de comer fora, tudo para economizar. Vai também fazer um bico, arrumar um freela para aumentar a sua renda, para você tentar sair desse buraco. Mas quando o governo fecha no vermelho, ele simplesmente mete a mão no teu bolso e rouba o teu dinheiro através de mais impostos, de mais taxas, de mais contribuições. Ele não move sequer uma palha para cortar privilégios, os seus luxos. Imagina, tu acha que eles vão fazer isso? É óbvio que não. É mais fácil entubar no brasileiro que aceita tudo caladinho. E o pior de tudo é que esse rombo de 83 bilhões de reais é somente uma pontinha do iceberg. Porque esse valor, ele não é o valor real, ele não contabiliza os juros da dívida pública, porque tem juros. Quando a gente coloca os juros na conta, o que nós economistas chamamos de déficit nominal, o buraco é muito maior. Porque nos últimos 12 meses, o déficit nominal do Brasil já chegou na casa de 1 trilhão e 18 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 1 trilhão de reais de rombo em apenas 12 meses. Sabe o que isso significa na prática? Significa que o Brasil está caminhando para ter o segundo maior déficit nominal do mundo em 2025, pois a gente perde para toda a poderosa Venezuela, para a Índia, a gente perde para todo mundo. E nós somos o único país emergente importante do ranking que está piorando entre 2024 e 2025. Está todo mundo melhorando e o Brasil está indo exatamente na contramão, enquanto eles ficam lá falando que vão taxar os super ricos, fazer justiça social e colocar o pobre no orçamento. Na realidade, quem está pagando essa conta é sempre o mesmo, é você, trabalhador brasileiro. Porque enquanto eles falam bonito lá na televisão, cantando vitória no discurso, que está tudo indo maravilhosamente bem, na prática esse discurso não para em pé com um único dado, porque 83 bilhões de reais de déficit, meu amigo, poderia estar transformando a vida de milhões de brasileiros. Eu vou te mostrar exatamente o que daria para fazer com esses 83 bilhões de reais. Bom, com esse valor daria para construir 441 mil casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida, que poderiam abrigar mais de 1 milhão e 700 mil brasileiros que hoje não tem casa própria. E a gente só está falando de 83 bi, um aninho de déficit só. Ou então, para quem é da educação, daria para construir mais de 16 mil escolas novas de médio porte, com vaga para 8 milhões de estudantes. Ou então, se você preferir, 10 mil UPAs, unidades de pronto atendimento, que poderia atender mais de 3 milhões de pessoas por dia. 10 mil UPAs para acabar com aquelas filas intermináveis nos prontos socorros. Ou então, 1 milhão de carros populares novos, mais do que toda a frota de táxi do Brasil hoje. Esse é o tamanhozinho do nosso rombo, meu amigo. Esse é o dinheiro que foi torrado, que poderia estar transformando a vida de milhões de brasileiros, mas está indo embora no buraco fiscal do Lula. E o pior é que o governo vai dizer que eles estão cumprindo a meta fiscal, exatamente isso, com 83 bilhões de rombo, eles vão bater no peito, vão dizer que tá tudo dentro da meta. Como é que eles vão falar isso? Com algumas regrinhas, com algumas exceçõezinhas que permitem maquiar os números, e eu vou te mostrar tudo isso no nosso bate-papo de hoje. Mas tem algo ainda mais grave nessa história toda que eu vou te mostrar também, é que a arrecadação federal, a entrada de dinheiro para o caixa do governo começou a cair
aí e não é pouca coisa não. Em novembro agora de 2025, a receita, a entrada de dinheiro despencou 4,8% em termos reais. E quando eu te explicar o que isso significa de verdade, você vai entender por que essa bomba pode estar prestes a explodir a qualquer momento. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque você vai entender exatamente como essa conta vai parar no meu, no seu, no nosso bolso. Não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Eu sei que você já deixou o seu like antes mesmo do vídeo começar, não é verdade? Se você esqueceu, essa é a sua hora de você deixar o seu like. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, eu peço para você não deixar o seu like. Segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo aqui agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece na economia do nosso país. Fiquem tranquilos, que o Haddad jura de pé junto que eles vão cumprir a meta fiscal no ano de 2026, mas eles já prometeram isso no ano de 2024, no ano de 2025 também eles prometeram cumprir a meta fiscal, agora ele tá jurando de pé junto que eles vão fazer isso. O engraçado é como eles falam as coisas, né? O sorrisinho de lado, o canto de boca. Eles acham que 100% da população brasileira é otária, não é possível. A gente sabe que tem um monte de gente que cai na narrativa pão com mortadela, que tá tudo certo, tem uma galera que cai nessa narrativa. Agora, eles tentarem empurrar goela abaixo esse discurso para todo mundo, aí já é o fim da picada. Preste atenção no que disse o Fernando Haddad. Eles ouvem falar muito da questão fiscal. A questão fiscal, o governo gasta muito, o governo só pensa em taxabete, banqueiro. Eu quero dizer, presidente, o senhor vai terminar o seu mandato com o melhor resultado fiscal desde 2015. O senhor vai terminar com o melhor resultado fiscal desde 2015. Mas por que a reclamação, Boulos? Por que a turma reclama tanto? Sabe por quê? Porque pela primeira vez, Fernando Pimentel, nós resolvemos diminuir o déficit público do Brasil cortando a Bolsa Empresário. Não cortando dos de baixo, não com quem precisa de moradia, não quem vive de salário mínimo, não do aposentado, não. Dessa vez, a gente viu um espaço importante para cortar o chamado gasto tributário, que vem a ser o seguinte: é aqueles que moram na cobertura e não pagam condomínio. Essas pessoas foram chamadas a contribuir com a redução do déficit fiscal. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história desse país. Porque toda vez que tem acerto de contas, aparece alguém com uma serra elétrica para cortar o direito de vocês. Agora apareceu alguém com um ramalhete de flores para entregar uma casa para a família brasileira. Esse cenário positivo todo, ministro? Olha, o ministro está em campanha, né? Porque é muita demagogia o que ele falou aí. Pois é, meu amigo, parece que a conta tá chegando e o negócio tá ficando cada vez mais complicado. A gente vai ver um monte de gente falando bonitinho, falando que as coisas estão indo muito bem, né, que o Brasil virou uma Suíça da América do Sul. Mas quando a gente olha informação como essa, matéria como essa, dados como esse do Tesouro Nacional, a gente fica de orelha em pé. Porque olha só essa matéria que saiu aqui na Infomoney, diz que o governo registra déficit de 20,2 bilhões de reais em novembro, diz quem? O Tesouro Nacional. O desempenho do mês é resultado de uma combinação explosiva, meus amigos, que é o quê? Uma queda real de 4,8% na receita, na arrecadação e um crescimento de 4% nas despesas. E isso daqui, meu amigo, não é nada bom. Já nessa matéria que saiu aqui no G1, traz algumas outras informações bem importantes. Olha, contas do governo têm déficit de 20,2 bilhões de reais em novembro de 2025. No acumulado do ano, o governo teve déficit, um rombo de 83,8 bilhões de reais. Esse valor está distante do objetivo, da narrativa, do discursinho barato de zerar o rombo fiscal nesse ano de 2025, nem no ano de 2026. Não vai ter zero de déficit em ano nenhum do governo Lula. A meta adotada tem intervalo de tolerância e permite abatimento de alguns gastos como precatórios, ou seja, algumas pedaladinhas aqui, algumas maquiagens. Vamos entender esse caso aqui. As contas do governo registraram um déficit, como você já viu, né, de 20,2 bilhões de reais. Segundo quem? Segundo eu? Não, segundo o Tesouro Nacional, divulgados agora nessa segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025.
2025. O resultado representa uma piora na comparação com novembro do ano passado, quando foi registrado um saldo negativo de 4,5 bilhões, corrigido pela inflação, ou seja, saiu de 4,5 bi para 20,2 bilhões de reais em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, está tudo se deteriorando a olhos vistos. Os números mostram que a receita líquida, olha só, aqui que é muito importante, a receita, tudo que o governo arrecada após a transferência já aos estados e municípios, caiu 4,8% em termos reais em novembro, atingindo 166,9 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, foi registrado um aumento de gastos no mês passado. Na comparação com o mesmo período de 2024, as despesas totais somaram 187 bilhões de reais em novembro, com uma alta de 4,0%. Ou seja, se o governo está arrecadando 166 bilhões de reais com os impostos e toma imposto nas costas do brasileiro, ele ainda consegue gastar 187 bilhões de reais. É a mesma coisa que você ganha aí um salário de R$ 1.600 e gasta R$ 1.800. O que você, que é uma pessoa consciente, tem que fazer? Você vai ter que cortar os seus gastos, vai ter que ajustar as suas contas, vai ter que diminuir, ajustar o seu padrão de vida, mas o governo é óbvio que ele não vai fazer isso. Principalmente se tratando em um ano de eleição que está chegando agora em 2026. Se 2023, 2024 e 2025 foi zero responsabilidade fiscal, você acha que em 2025 tem alguma sombra de que vai ter alguma responsabilidade fiscal? É lógico que não, né? Como é que está a parcial do ano até o momento? No acumulado do ano, segundo os dados oficiais, as contas do governo registraram um déficit de 83,8 bilhões de reais. Esse aqui é o déficit primário, mas se colocar os juros da dívida, a gente está falando aqui de um resultado nominal de mais de 1 trilhão de reais. E o resultado até novembro de 2025 desse ano está muito distante da promessa de zerar os déficits das contas do governo. Bom, meus amigos, o governo prometeu zerar o déficit em 2025, ou seja, déficit zero, mas na prática, com 83 bilhões de rombo até novembro, está mais do que óbvio que essa promessa, ela está longe, ela não vai ser cumprida. Só que o governo, ele vai virar para você, vai virar para a imprensa e vai dizer, não, calma pessoal, a gente cumpriu a meta sim. Sabe como é que eles vão fazer isso? Com um truque de mágica contábil. Pelas regras do arcabouço fiscal, que é a lista de regras que deveria controlar as contas públicas, existe o que eles chamam de banda de tolerância. E essa banda de tolerância permite que o governo tenha um déficit de até 31 bilhões de reais sem descumprir formalmente a sua meta fiscal, ou seja, prometeu zerar, mas poderia gastar até 31 bilhões a mais, que estaria, entre aspas, tudo certo, estava dentro da meta. Só que nem essa margem generosa ela foi respeitada, porque o governo entregou, como você viu, aí 83 bilhões de déficit até novembro e estourou mais de 50 bilhões de reais até do próprio limite que ele mesmo criou para se proteger. Mas não para por aí, porque além desses 31 bilhões de reais de banda, o governo tirou também uma lista enorme de despesas que simplesmente não entram mais no cálculo da meta. Você está entendendo? Segundo a IFI, que é a Instituição Fiscal Independente do Senado, que é um órgão técnico que analisa as contas públicas do governo, desde 2023 até agora, o governo Lula já gastou mais de 170 bilhões de reais fora das regras do arcabouço fiscal. 170 bilhões que existem, que saíram do caixa, mas que magicamente desaparecem na hora de verificar se a meta foi cumprida ou não. É como se você chegasse no gerente do seu banco precisando de um empréstimo e falasse assim, olha só, gerente, eu ganho R$5.000 por mês, gasto R$5.500, mas calma que eu cumpro o meu orçamento sim, porque R$1.500 é de aluguel e aluguel não conta no meu orçamento. Eu risquei ali da minha conta do meu orçamento. Então, se você tirar da conta os R$1.500, você vai ver que está sobrando dinheiro na minha conta. O gerente, obviamente, vai olhar para tua cara e vai falar, cara, você é maluco. E óbvio que vai te negar um empréstimo. Mas o governo faz exatamente isso e ainda bate no peito dizendo que cumpriu a meta. E tem consequência real nisso, é óbvio, meu amigo. Porque quando o mercado financeiro vê essas manobras todas, ele perde a confiança no governo. E quando existe desconfiança em um governo, exige juros mais altos. E quando os juros sobem, você sabe muito bem que o seu financiamento fica mais caro, a sua prestação do carro também sobe, a parcela do seu cartão de crédito explode. Olha só o que disse o Marcos Pestana, que é o diretor da IFI, que é a Instituição Fiscal Independente do Senado. Abre aspas. Com o orçamento cada vez mais engessado, criam-se essas válvulas, essas gambiarras, e o arcabouço fiscal perde as suas funções básicas. Então, quando você ouviu o governo dizer que cumpriu a meta
meta fiscal em 2025, porque você vai ouvir eles falando isso e a velha mídia espalhando isso, lembre-se, eles cumpriram sim, apenas no papel, apenas com os seus malabarismos contábeis, mas na vida real o buraco é de 83 bilhões de reais. Na vida real foram gastos mais de 170 bilhões de reais fora das regras durante o governo Lula até agora. Na vida real, é você quem paga a conta. Para aqueles otimistas de plantão que caem na narrativa pão com mortadela, tá aqui mais uma matéria importante. Olha, o governo Lula caminha para o maior déficit nominal desde o Plano Real e eleva o risco econômico para 2027. Sou eu que estou dizendo isso? Não. A dívida brasileira já é a segunda maior entre os países emergentes. Brasil deverá encerrar o atual mandato presidencial com o maior déficit nominal médio desde a implementação do Plano Real em 94, ou seja, batendo um recorde histórico de déficit, de rombo nas contas públicas. A avaliação é de economistas que alertam para a disparada da dívida pública e o aceleramento do desequilíbrio fiscal sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ah não, José, mas esses economistas, eles tiram números não sei de onde. Bom, vamos lá. O levantamento realizado por Fábio Guiambagi, com base em dados de quem? Do Banco Central, aponta que o déficit nominal, que inclui o pagamento de juros de dívida, poderá atingir a média de 9% do PIB entre 2023 e 2026. O índice simplesmente supera os resultados negativos de gestões anteriores, incluindo também o período de forte crise fiscal de quem? Do governo da Dilma Rousseff e do Michel Temer. A situação já chama a atenção de quem? Do cenário internacional. Segundo o Instituto de Finanças Internacionais, o IIF, o país ocupa a segunda posição entre os emergentes com a maior dívida pública, atrás apenas da China. Com o endividamento em 87,6% do PIB, o Brasil ultrapassa economias como Índia, África do Sul, México e Rússia, o que amplia a percepção de risco e pressiona o custo de financiamento interno. Na avaliação do mercado, o endividamento elevado, juros persistentes e déficit crescente aumenta a vulnerabilidade do país frente a choques externos, restringe a capacidade de resposta do Estado e impõe limites à agenda de desenvolvimento. Sem mudança de rota, o Brasil pode entrar em 2027 com uma das menores margens fiscais da história nas últimas décadas. Bom, enquanto eles estão falando bonito na televisão sobre justiça social, sobre taxar os super ricos, sobre colocar o pobre no orçamento, na realidade, quem está pagando essa conta é exatamente o mais pobre. Você que não consegue crédito, você que não consegue encontrar um emprego que pague bem, você que vê os serviços públicos, cara, piorarem a cada ano que passa, você que trabalha todo santo dia e no final do mês mal sobra alguma coisa para você. Na realidade, a maioria das pessoas estão fechando no negativo, com a epidemia de inadimplência e de famílias quebradas no nosso país. E a situação tende a piorar ainda mais porque a gente está falando aqui de uma combinação explosiva. Quando a arrecadação cai e os gastos continuam subindo, você já sabe aonde isso vai parar. Em mais impostos, em mais taxas, em mais contribuições, sempre tirando do meu e do seu bolso. E a pergunta que fica é até quando? Até quando a gente vai aceitar que torrem bilhões e fingem que tá tudo bem, hein? Porque agora, graças a Deus, tem a internet, o brasileiro tá careca de saber que quem paga o rombo fiscal não é o governo, não são os políticos, não são os economistas da TV, a turma que fala, não, veja só como isso é bom. Quem paga a conta é você e sempre vai ser você. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você está preparado para essa turma falar que a gente está vivendo numa Suíça da América do Sul? Pois é, porque é exatamente isso que vai acontecer a partir de agora. A gente está falando do ano de 2026, é o ano de eleição, então a maquiagem tá rolando solto, mas eu tô por aqui e eu vou trazer as verdades. Doa a quem doer. Goste você ou não, infelizmente, essa é a realidade do nosso país hoje. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trago aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.